mais uma vez nos prepararmos para esse momento tão bom de encontro com a nossa prece. Então convido a todos a dirigirmos juntos os nossos pensamentos a Deus, buscarmos dentro de nós esse ponto de contato que nos liga ao nosso Pai Criador, essa luz que nós somos, a luz que Jesus dizia que devia brilhar. E nesses momentos de oração são momentos em que a gente reaviva um pouco essa chama. E a gente encontra dentro de nós a presença viva daquele Pai que nos criou, do Mestre Jesus que está ao nosso lado. E a nossa luz começa a se juntar a outras tantas luzes. Luzes pequeninas como somos, mas elas vão crescendo, crescendo, numa grande corrente de luz, de amor, que une todos os seres. Por isso nós pedimos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, que esta noite nos abençoe, que esta noite possa ser uma noite muito feliz para todos nós, de aprendizado, de convívio fraterno, de bênçãos, de amor e paz. Momento de encontro com a gente mesmo, momento de encontro com o nosso próximo, momento de agradecer, de pedir também, mas pedir com humildade e confiança de que o Pai sempre nos dá na medida que precisamos e merecemos. Por isso, que esta noite recebamos nos nossos corações as bênçãos da força, da fé, da esperança, e que tragamos para perto de nós aqueles que também precisam disso. Irmãos queridos da vida espiritual, familiares, colegas de trabalho, que possamos também irradiar por eles, para eles, a paz que aqui desfrutamos. E assim, pedindo que envolva também o nosso irmão palestrante, com o seu amor, com as suas bênçãos, para que seja o porta-voz desta mensagem do Evangelho que todos nós necessitamos. Em seu nome, Senhor Jesus, damos início à reunião desta noite, pedindo que a sua paz esteja entre nós. Que assim seja. Bom, gente, então hoje, como noticiamos, estamos recebendo o querido amigo Evandro Bogo, da cidade de Passos, companheiro de longa data desta casa, que vai mais uma vez trazer a sua palavra. O tema foi pedido por nós, foi escolhido aqui pela casa. Ele vai falar para a gente sobre aceitação, perdão e auto-perdão. Tudo que a gente precisa tanto ouvir e praticar. Então, Evandro, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos de volta a casa para compartilharmos juntos momentos tão importantes para a nossa vida, nosso aprendizado, para o nosso convívio. Sabemos nós que esse é um dos grandes desafios do ser humano, ainda, depois de tanto tempo, de tanto aprendizado, tanto conhecimento, nós ainda nos debatemos, sofremos com relação aos nossos relacionamentos. Estarmos juntos, de fato, não apenas na aparência e não apenas na superficialidade. A proposta cristã sempre foi e continuará sendo o aprofundamento desses relacionamentos. Estabelecemos vínculos fortes e profundos. É isso que sustenta uma família. Por mais abalos que sofra, por mais dificuldades que venha a apresentar ao longo do caminho, se os vínculos forem fortes, se a amizade for verdadeira, nós com toda certeza estaremos fortalecidos e avançaremos sem percalços, sem sofrimentos maiores. E mesmo que tenhamos quedas, mesmo que as tempestades venham, mesmo que os ventos sopram com muita força, nós estaremos fortalecidos. A questão da fortaleza é trazida por Jesus a todo tempo e momento. Ele foi o nosso grande mestre e continuará sendo. Edificou o homem, mostrou que ele não só tem autonomia e liberdade, é um ser livre, mas ele tem todos os recursos disponíveis dentro de si. E ele precisa edificá-los, precisa fortalecê-los. O homem de caráter e retidão, o homem justo, bom, é uma fortaleza.
ele se sustenta sobre as suas virtudes. Ele se sustenta sobre os seus princípios. Não se abala. Cristo não se abalava. Enfrentou todas as dificuldades, que não foram poucas, do começo ao fim, sem nenhum abalo. Paulo, depois que ficou Paulo, era intrépido, uma fortaleza. Pedro, a rocha. João Evangelista nem se fala. Manso, pacífico, o apóstolo que amava, era uma fortaleza simples, talvez bem mineirinha, sem dar muito que aparecer, mas esteve até o fim, do começo ao fim com Jesus, e não arredou ao pé de Maria quando foi convocado pelo Mestre aos pés da cruz. Essa fortaleza é que precisamos construir. Assim como internamente, no relacionamento consigo mesmo, o homem passa a gostar de si, a se amar, porque reconhece nele ou em si mesmo o verdadeiro valor, nem mais nem menos. E ao perceber em si o verdadeiro valor, imagem e semelhança do Criador, não tem como não se apaixonar, não tem como não olhar para dentro de si e passar a gostar de estar consigo mesmo, de levar você aonde quer que você vá, de não se abandonar mais, de perceber que é a melhor companhia longe de todas as outras. Conhecer-se a si mesmo passa a ser o maior desafio, e aqui trará as maiores alegrias. A cada dia, a cada momento se desvenda, se descobre e percebe esse diamante extraordinário, escondido muitas vezes por debaixo desse lodo que insistimos em jogar sobre nós mesmos. Importantíssimo se amar. Portanto, como não fazer? Relacionando-se bem conosco mesmos, descobrindo a fortaleza existente, edificando a nossa casa íntima inabalável, imperturbável, avançamos e começamos a traduzir por fora aquilo que construímos por dentro. Os nossos relacionamentos passam a ser semelhantes àquele que já desenvolvemos interiormente, com o nosso Deus interno. Não há como não construir relacionamentos sólidos, pois reconhecemos no olhar de cada um, na oportunidade de conviver com cada um, o verdadeiro segredo da vida. Investigar o outro, aprofundar-se nos seus mistérios, naquilo que é desconhecido, e se apropriar, sem roubar, de uma forma natural e amável, do seu ponto de vista. E quanto mais pontos de vista eu acumulo na existência, maior a minha visão do todo. Porque é impossível desvendar o universo somente com o próprio olhar. É um olhar muito estreito, muito reduzido, de uma única alma, quando no universo há tantas delas. Mas quando eu começo a olhar o mundo também pelos olhos dos outros, o que se desvenda para mim é o infinito, é o universo todo. É conseguir de um só golpe ter todas as verdades, ter todo o conhecimento. Porque ao apropriar do que o outro tem, dentro do relacionamento perfeito, verdadeiro e profundo, eu também me descubro um pouco a cada dia. Este é o segredo da vida. Não foi outra coisa que não fez Jesus ao nos recomendar o amor, amar-nos uns aos outros. Não foi diferente os seus exemplos durante toda a sua passagem pela terra. E a pergunta é: por que não fazemos isso? Se é tão simples assim, a ponto de resumirmos em poucos minutos toda uma vivência cristã, por que é que não colocamos em prática ensinamentos tão simples, tão singelos, conhecidos dos pequeninos e muitas vezes esquecidos dos grandinhos? Por que não fazemos? Jesus, na sua doutrina, na sua passagem, quase que não colocou pré-requisitos. Aceitava todos, abria os braços. Inquirido no início da sua pregação,
lá no início, por um dos sacerdotes, que está no livro Boa Nova, num dos primeiros capítulos, de onde viriam os seus colaboradores nessa revolução que pregava Jesus, a fundação do reino divino no coração do homem. Jesus responde: virão de todos os lados, indicando que não há segregacionismo, não há rótulos, que todos somos filhos de Deus, portanto irmãos, e todos desde já somos aceitos na renovação do planeta, na doutrina do Cristo, a seguir o seu caminho e o seu exemplo. Basta termos boa vontade, diz o Mestre, e não a temos. Quem de nós aqui não tem essa vontade? Não somos livres? Por acaso somos cerceados na nossa liberdade de espírito? Nem Deus interfere na nossa liberdade. Por que nos prendemos? Por que os bloqueios? Porque se nascemos livres, insistimos em permanecer cativos. Cativos do orgulho, do preconceito, da discriminação, cativos da ignorância, do medo e da insegurança. Por quê? Se temos como herança o reino, ou o universo como um todo, por que ainda queremos recolher as migalhas? Ou discutir as querelas inúteis? Por que colocar cerca no que nunca poderia ser cercado? Por que discutir por pontos de vista, se todos têm liberdade de sustentar o seu? E por que ter medo, se somos irmãos? Porém, percebemos que algo fizemos de errado ao longo dos anos. Onde é que esquecemos dessa doutrina maravilhosa? E mais do que isso, onde é que esquecemos da nossa essência divina, cristã, amável por natureza, bondosa por natureza? Onde foi que nos perdemos? Em que momento dessa caminhada tropeçamos e meio que esquecemos de lições tão simples? E por que tornamos a vida tão complexa, se tudo é tão natural e simples? Como as crianças, espontâneas, felizes, alegres, de sorrisos sinceros. Em que momento da nossa existência complicamos as coisas? Porque muito embora o Cristo não tenha colocado pré-requisitos, em alguns momentos da sua doutrina, ele foi muito específico e nos deu algumas dicas. Ao dizer que a sua obra é o amor, e ao resumi-la nesta simples e única palavra, ele sabia que seria difícil para nós entender coisas tão simples e tão óbvias, nós que gostamos das complexidades. E aí começou a exemplificar dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, o que significa o amor em cada oportunidade vivenciada. Em alguns momentos colocou algumas lições mais alto do que as outras. Uma delas, sabemos nós, é a humildade, a mãe de todas as virtudes. A primeira representada na vida do Cristo ao nascer, Rei dos Reis, numa estrebaria. Simples, singelo, sem nada que não fosse o amor dos pais. A humildade, evidentemente, vem para nós como a maior e a primeira das virtudes. Porque, como dizíamos há pouco, ao olhar para dentro de nós e nos reconhecermos, vermos tais quais somos no real valor, requer humildade. Enxergar na medida certa, nem mais, nem menos. Porque se colocarmos para mais, somos orgulhosos. Não vemos mais a essência pura, mas o personagem. O ego que se estabelece, que domina e que gosta de reconhecimento e aparências. Não sejamos escravos do ego, mas acima de tudo, sejamos o seu dominador e o seu Senhor. Quem manda é o Espírito, a personalidade obedece, cumpre o que determina o Senhor. E se colocarmos para menos, teremos uma autoestima muito baixa, não reconheceremos o nosso real valor e poderemos dizer coisas absurdas como não estou preparado ou não mereço, que é a pior de todas. Como não merece? É filho de Deus. Reconheça o teu valor.
a pérola preciosa que és. Senão, por ter uma baixa valia, acabará não dando o valor necessário e não será recompensado por isso. Isso nunca foi humildade. Talvez preguiça disfarçada, para não assumir os compromissos e a rédea da existência. Ou talvez para transferir para os outros as tarefas principais, para ficar comodamente instalado na zona de conforto. Nenhum. Portanto, possamos e queiramos olhar o mundo com o real valor que tem as coisas, você mesmo e os outros. Por isso a humildade é tão importante. Por isso a virtude a ser perseguida. Por isso é conhecimento a ser conquistado. Sempre perseverantes até o fim. Outra das virtudes, ou dos pré-requisitos colocados por Jesus, ele nos apresenta numa história bem rápida, bem simples, mas que faz com que nós pensemos e que não duvidemos da sua importância. Todos nós queremos chegar ao topo, ao Criador. Não por uma questão de orgulho, não vamos distorcer as coisas, por uma questão natural. A lei do trabalho e do progresso, a lei da evolução. Tudo progride. Deus já não precisa progredir, porque atingiu a plenitude. Mas todos nós progredimos até chegarmos a uma perfeição. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ao perseguirmos isso num impulso natural da vida, num tropismo natural da existência, assim como a semente busca a luz, assim como o filho busca a mãe, e como todos nós buscamos o alimento, nós buscamos Deus dentro de nós. Realizá-lo na sua plenitude, como dizia Jesus, sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É um movimento natural. Mas não podemos chegar até lá sem caminhar pelo caminho, sem dar os primeiros passos. Ninguém se apresenta pronto para nada. Tudo tem o tempo necessário do aprendizado. Alguns querem apressar, correm pela vida, colocam debaixo do braço as suas oferendas e buscam o céu ou o Criador, apresentam-se diante deles, felizes por estarem na casa do Pai, e deitam a esperança e a oferenda aos pés do Criador. E Jesus fala de uma forma muito tranquila: deixa aí a tua oferenda e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Pronto. Eis a lição extraordinária do Mestre Jesus. Não adianta avançar. Não há como avançar sem a reconciliação. Não há como avançarmos sem o perdão. Impossível. E se dizíamos agora há pouco, por que insistimos, livres que somos, nos tornar cativos? Por que cerceamos a nossa vida se temos na verdade a liberdade? E por que temos aquela sensação que os dias não se renovam, se é lei da natureza constante a renovação? O dia de hoje nunca mais voltará, em hipótese nenhuma. O dia 30 de agosto de 2018 jamais retornará. E é uma bênção. É uma bênção porque o que temos amanhã pela frente é um novo dia, um novo recomeço. A libertação de tudo que tivemos e fizemos até hoje pode ser quebrada no simples girar de um relógio. Ao dar a 0 hora do dia seguinte, é uma nova existência que se abre, uma página vazia, um corpo novo, uma vida nova, a esperança que se renova, porque eu tenho um novo dia pela frente. Zeramos o cronômetro e recomeçamos a existência. A bênção do recomeço é extraordinária, é a que nos mantém vivos, mas acima de tudo é a que precisa nos dar alegria. E porque os nossos olhos estão murchos? Porque a nossa alegria sumiu e nos sentimos cansados? Porque muito embora a natureza sábia, o Deus justo, renova os dias, nós não renovamos. Carregamos nos ombros os sofrimentos do ontem, as preocupações do ontem, as querelas do ontem, as brigas do ontem,
as desavenças do ontem. E pior, as vinganças do ontem. Acumulamos e não zeramos o cronômetro, não renovamos os dias. É preciso renovar a existência. Deixar o peso morto. Aceitar o que a vida nos traz. E não querer controlá-la com o nosso orgulho, a nossa prepotência. Não querer controlar a existência, não aceitando o que temos e o que recebemos. A não aceitação provoca uma tristeza enorme. Começa que, ao olhar para dentro, você pode não aceitar o que vê, mas por que não consegue enxergar? Pois é cego. Então, muitas vezes, ou eu diria quase sempre, que me perdoem os mais estudiosos, mas a não aceitação é uma cegueira, é uma ignorância. Não aceitar-se é um contrassenso, é algo insano de alguém que não sabe o que é a realidade e muito menos a verdade. Como alguém não poderia se aceitar? Mesmo porque não há base de comparação. Como é que nós podemos comparar coisas diferentes? Banana com laranja? Não há como comparar uma pessoa com outra, pois cada uma é única. Não há outra em todo o universo, e essa raridade já dá um valor inestimável, porque não há outro como você. Nunca existiu e nunca existirá. Como não se aceitar? Ao olhar para dentro de si, não há que se ter outra reação que não a aceitação integral e a gratidão profunda pelo que somos, pelos recursos inestimáveis, pela imagem e semelhança do Criador. Voltamos a falar. Então precisamos abrir os olhos. E se há algo aqui ou alguém aqui que ainda não se ama profundamente, não se aceita, precisa abrir os olhos, urgentemente. Esfrega os olhinhos, pinga colírio, olha para o horizonte e comece a enxergar o valor das coisas pelo que elas realmente são. Não por embalagens, não por aparências, não por teorias e conceitos. Defina-se a si mesmo. Não precisa procurar os outros. Não precisa ouvir ninguém se não quiser. Ouça a si mesmo, a voz que vem do coração, do profundo da tua alma. E veja quão belo você é. O corpo é uma carcaça. Linda, maravilhosa, mas é uma carcaça. É algo que se muda como se troca uma camisa. E não há feio ou bonito. Tudo é belo na criação do Senhor. Teus olhos é que distorcem a realidade e que não enxergas o que é verdadeiro. Então esfrega os teus olhos para que possas aceitar a existência e agradecer por ela. Pois pelo fato de estarmos aqui vendo, ouvindo e percebendo o que acontece, somos livres para decidir. Não há barulho neste ambiente, não há interferência nesta casa. Ela é sólida, muito sólida, construída sobre bases fundamentais da existência. Não paremos nela, verifiquemos como foi construída e vejam os esforços daqueles que a sustentam. É esse esforço conjunto que Jesus pede de cada um de nós. Aceitemos-nos. A partir do momento que você se aceita, se reconhece, não há como não aceitar o outro, que é o espelho de ti mesmo. Não há como reconhecer a mesma essência divina no próximo, independentemente do que ele tem por fora, ou da cultura, ou da crença, ou da cor. Pensem no absurdo de se fazer classificações e segregações. Pense no absurdo de não aceitar alguém vivo pelo fato de ter uma camisa colorida ou uma crença diferente da sua. Isso é ignorância, cegueira.
É algo absurdo de se reconhecer que em pleno século XXI, homens ainda não se aceitem e não se respeitem. Como pode isso? Mas se você não se aceita, há dificuldade de aceitar o outro. Se você não se reconhece, há dificuldade em reconhecer o outro. Se você não se respeita, há dificuldade de respeitar o outro. Se você não se ama, não há como amar o outro. Começa em ti mesmo. Edifica a tua fortaleza íntima, reconhecendo o real valor. Aceita-se tal qual é, porque és a melhor medida que poderia ter. Não há erros no universo criado pelo nosso Criador. Não há erros. Tudo é perfeito e caminha. O que não é perfeito é a ignorância do homem, que tapa os olhos de forma consciente. Livre que é, tendo o dom da visão, por profunda excelência, cerra os olhos para a realidade e não se aceita, e sofre, e se debate. Mais sofrerá e mais haverá de se debater, até que se renda às evidências, ao verdadeiro, ao belo, ao real. Então aceitemos-nos, mas não nos esqueçamos de abrir os olhos. Não inverta as coisas. Não coloque, como diz o mineiro, a carroça na frente dos bois. Trace a caminhada passo a passo, dia a dia, da forma correta. Não se atire na estrada de olhos fechados. Para traçar o caminho, a primeira coisa que faz é abrir os olhos. E não falamos aqui dos olhos da carne, porque há muitos de olhos abertos que são muito mais cegos que alguns de olhos fechados. Abra os olhos para caminhar. Ponte de pé para caminhar. Faça as coisas da maneira correta. E aí sim, terás condição, depois de tudo isso, de procurar o perdão. Que se não fizeres isso, não vai conseguir. E alguns dizem, eu tento perdoar e não consigo. Quer tirar a carta de motorista sem estudar, ou sem completar 18 anos. Quer chegar aqui na esquina de embaixo, entrar numa empresa de engenharia, com 15 anos de idade, e dizer, eu quero construir uma ponte. Beleza, está aqui, pode ir lá, vai construir. Não vai construir a ponte. Conhece a matemática? 2 mais 2 igual a 4, 3 vezes 2 igual a 6. Estudou a matemática básica? Não, então começa pela básica. Mas tenho 15 anos, mas se não tem a matemática básica, começa nela. Não vai construir a ponte se não tiver os rudimentos mínimos da matemática. Eu quero operar um rim. Vai na Santa Casa e começa amanhã. Não. Mas tem que estudar anatomia, fisiologia, tantas ias da vida. Eu quero perdoar. Consegue te enxergar? Aceitas-te como és? Não. Mas se tu não te aceitas, quem é que vai perdoar? Se não és o que és, se não tens a essência dentro de ti mesmo, se não abriste os olhos, se não reconheces a ti nem ao próximo, e não estabelecesse relacionamentos seguros dentro da fortaleza íntima, como é que irás perdoar? É difícil. E pode acontecer que você vai forçar a barra e vai perdoar de superficialidade. E vai entender no futuro que não renovou a existência, que os grilhões permanecem sólidos, que continua cerceando a vida, que continua fugindo do óbvio, está querendo voar, mas ainda não aprendeu a caminhar. Aceita-te primeiro. Abre os olhos para a existência. Reconhece o real valor do próximo. Ajoelha-te diante dele. Porque o homem justo, quando se ajoelha diante do próximo, ajoelha-se diante de si mesmo e do Criador. Isso é reconhecer o real valor das pessoas.
a partir daí ficará mais fácil renovarmos a existência pelo perdão. Pois se dizíamos há pouco que os dias se renovam e nós não conseguimos trazer a alegria da extraordinária renovação, no sentido renovados dia após dia, é porque trazemos do ontem os compromissos não saudados, os perdões não consolidados. Porque no perdão, que é amplo, não se trata de perdoar apenas a si mesmo ou ao próximo, entes, entidades e almas. Reconheçamos que no perdão existe o perdão das dívidas. E em momentos de crise financeira, não há quem não saiba o que é uma dívida. Ou tem alguém aqui que não sabe? Feliz daquele que já saldou todas as suas. E que pode começar o mês, agora dia 1º, com os saldos zeradinhos de dívidas. Os outros não tão zerados. Saldar as dívidas é um alívio quando conseguimos fazer. Imagine receber um presente de um amigo, reconhecendo-nos em dificuldades, como na própria parábola que o Mestre nos apresenta, a saldar a dívida daquele que lhe devia. Que alegria imensa não sentiríamos, que alívio não teríamos ao renovar a existência no dia seguinte com as dívidas pagas, aquela que nos tiravam o sono, aquela que nos faziam perder o futuro, antecipando através da ansiedade as preocupações do amanhã. Que maravilha seria se olhássemos para trás e para frente e não reconhecêssemos as dívidas do ontem, parceladas no amanhã. Esse é o perdão. O perdão não se trata apenas de uma mágoa por um ou por outro, mas de olhar a existência passada e perdoar as dívidas. Mas nós somos duros, não nos perdoamos também os outros, e aquelas dívidas do outro são renovadas dia a dia. As pendências do ontem são trazidas dia a dia, e nós vamos sobrecarregando a vida, nós vamos tornando o fardo pesado, o jugo severo, e muitos de nós, infelizmente, vão perdendo a alegria de viver. A vida pareceu ficar pesada, densa, nós andamos meio arqueados, os olhos murchos, sem brilho, sorrisos nem tão mais espontâneos e transparentes, são sorrisos meio amarelos. Nos reconhecemos assim? Percebemos que isso pode ser uma verdade aterrorizadora? Nós que somos herdeiros do universo, filhos de Deus, nós que temos o dom da existência e que jamais nos será tirada, visto que a morte não existe, que nos renovamos a todos os dias. Então talvez seja também um pouco de falta de fé. Então, se queremos de fato renovar os nossos dias, rompendo com os grilhões que nos prendem, como na belíssima imagem que o Sérgio colocou no Face, daqueles grilhões que se arrebentam e liberam aves que voam ao infinito, que imagem maravilhosa, e que seja um símbolo para nós. E o que é que precisamos fazer para romper com esses grilhões? Porque se muito embora o aprendizado do perdão pode ser feito a cada dia, a renovação da minha existência pode ser feita agora, já nesse exato instante. Basta que eu assim o decida, pois sou livre. Há que se ter esse compromisso conosco mesmo, nos dar esse presente e fazer isso imediatamente. Não protelar. E não dar justificativas que tal empenho ou que tal decisão venha atrelada a outros pré-requisitos, porque essa não. Essa Jesus deixa bem claro, que Ele não impõe nenhum pré-requisito, e que Ele aceita a tua presença íntegra, inteira, de boa vontade,
imediatamente após o teu desejo. Sempre deixou isso claro, inclusive com Dimas, o bom ladrão, que junto da cruz reconhece o Mestre, vê nele aquilo que enxerga em si mesmo e propõe que gostaria de estar neste reino que ele tanto fala. A resposta do Mestre é imediata: te asseguro que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pois bem, façamos isso nós também. Por que protelar essa decisão se podemos tomá-la agora? A partir do momento que fizemos isso com o Cristo, dentro desse eu crístico que habita cada um, é mais fácil a caminhada, pois o jugo é leve, o fardo é suave, e nós vamos nos reconhecendo a cada dia os valores essenciais que temos dentro de nós. E aí o exercício do perdão passa a ser um exercício possível de ser feito, porque eu estou dentro das disciplinas certas e com o Mestre, com toda certeza, certo e verdadeiro. A partir do momento em que eu começo a trabalhar essas questões dentro de mim, me reconhecendo e me aceitando, eu passo a ter avanços significativos. Eu começo a perceber a diferença que existe a cada passo. E é muito fácil a gente entender isso. É possível que alguém aqui esteja fora de forma física, e isso independe da idade. Comece amanhã com uma caminhada, depois pegue uma academia se quiser, depois comece a correr, e você vai ver daqui a muito pouco tempo que o organismo é extraordinário. Ele entra em forma muito rápido, ele aceita o teu comando muito rápido, e mais do que aceitar, ele agradece. Você vai acordar mais cedo, com mais juventude, você vai se alimentar melhor, você vai ter mais alegria, mais energia. E parece um contrassenso, porque você diz: antes eu ficava deitado na cama, não fazia nada, sedentário, guardava energia e não tinha. Agora eu estou fazendo muito mais atividade, estou correndo, estou suando, estou indo para cima e para baixo, e quanto mais eu gasto, mais eu tenho. É dando que se recebe. A natureza nasceu para ser testada a cada dia, o organismo precisa ser controlado. Nós temos que ser senhores austeros e disciplinados. Ou alguém tem alguma dúvida? Não há possibilidade de se avançar sendo, desculpe o termo, preguiçoso, seja mental ou fisicamente. E não podemos ser escravos de absolutamente nada, nem da comida, e nem do tempo, pois somos os senhores dele. O tempo avança, que bom, mas não cessa. Embora o 30 de agosto não volte, teremos outros 30 de agosto pela frente ao infinito, pois somos imortais. Tivemos uma data de nascimento, não do corpo, mas do espírito. Jamais teremos uma data de falecimento. Jamais. Nunca mais. Nunca mais morreremos. O ego morre, a personalidade morre, mas o espírito sobrevive. Então busquemos com disciplina e austeridade controlar a nossa existência, exercitar para perceber que as coisas melhoram. Se vale para a vida física, vale para a vida espiritual e vale para o perdão. Pois se há algo que você tem dificuldade de perdoar em você mesmo, algo de fato, não a falta de aceitação ou a miopia que tens, curada a miopia e se aceitando como és e aceitando o próximo, permaneceu alguma dívida? Permaneceu algo que não era uma fantasia da sua cabeça? Ou algo que você não enxergava? Permanece evidentemente um fato real em que você precisa exercitar o perdão? E muitas vezes não resta. Era só miopia? Era só falta de visão? Era só insanidade? Era só loucura? Uma vez restabelecida a verdade, cessa o que precisaria ser perdoado. A aceitação é íntegra, é total, e você vive livre, desprendido, solto, feliz, renovando o passo a cada dia. Mas supondo que ainda reste algo a ser perdoado, ou em você ou no próximo,
comece o exercício do perdão, como é o exercício físico, devagarzinho no início. Não queira levantar 100 quilos amanhã. Comece devagar. Comece orando por você ou por essa pessoa. E quando eu falo por você, é importante você se dividir. É importante que você se projete naquilo que precisa ser perdoado. Imagine você fazendo aquele ato no ontem. Olhe para você realizando aquilo que fez. Não imagine que é você, mas imagine que é essa personalidade de outra existência ou de outra época, com talvez uma cabeça não tão consciente como hoje, e tente compreender aquele ser. É um exercício de amor, de compreensão, de tolerância. Tente justificar ou imaginar por que agiu daquela forma. Seja amável com ele. E ore por aquele ser. Reza para ele. Peça sinceramente que ele encontre a paz. Faça isso. Pode ser você mesmo ou pode ser outra pessoa. Hoje à noite mesmo, antes de deitar, se quiser se ajoelhar é melhor. Não precisa, mas é simbólico. É simbólico. De quando em quando, como falava a mamãe, põe as mãozinhas nos cotovelos na cama e põe o joelhinho no chão. Se tiver muito duro, põe um tapetinho. Ajoelha. Junta as mãos. É simbólico. O corpo simboliza. O espírito orgulhoso pode estar ainda de pé. Aqui, coisa ridícula. Mas você está começando uma atitude. E pode estar até ensinando o espírito orgulhoso que essa é uma posição nobre. Aliás, perguntaram ao Chico, perguntando a Emmanuel, falando de educação de professores, como é que eram as assembleias no plano espiritual, as aulas, e como eram recebidos os professores no além. E Emmanuel disse: de joelhos. De joelhos. Então, se aqui antigamente os alunos levantavam quando o professor entrava, antigamente, né? Porque hoje o professor entra e não é às vezes nem percebido. No plano espiritual, os alunos se ajoelham. Bela atitude. Deveria ser copiada. Mas faça isso. E peça a teu anjo da guarda por aquela alma que você precisa perdoar. Faça isso na primeira noite. Faça isso na segunda noite. Faça isso na terceira noite. E depois me conta. 4 dias. Depois me conta no 4º dia. Como é que está o teu sentimento por aquele que chora? Como está o teu sentimento por aquele que errou e precisa ser perdoado? E como está a tua mágoa? Como é que está o teu sentimento em relação àquele fato? 4 dias. Depois você me conta. E continua. Continua, porque no exercício do perdão foram os primeiros quilos que tu levantou. Você vai se surpreender que na segunda semana você pode dar passos além com aquele espírito. Você mesmo, na situação do erro, que tu não te perdoas, ou a pessoa em questão. Marca um encontro na espiritualidade. Se não quiser marcar já o encontro, está um pouco inseguro, porque afinal passou uma semana só, combina com os 2 anjos da guarda. Você vai falar para o teu anjo da guarda, para que ele converse com o anjo da guarda da pessoa. Ok? Faça isso. Os 2 vão conversar. E anjo da guarda conversa. Aquela história que diz que os nossos anjos não batem, não é bem assim. Não é bem assim. Eles têm obrigações. Pode ser que um seja corintiano e outro palmeirense. Ok? Mas eles têm obrigação de conversar. Afinal, são pagos para isso. E eles cumprem com os compromissos assumidos, porque são almas não perfeitas, mas destacadas para cuidar dos seus tutelados. Cuidar dos tutelados é fazer com que eles cumpram a lei de amor e de perdão. Portanto, se você pede uma situação dessa, eles vão ficar felizes. Os 2 vão conversar. O anjo da guarda de um vai conversar com o outro. E depois disso, peça para que vocês tenham um encontro.
E depois você me fala. Em 100% dos casos, não é 99 ou 99, em 100% dos casos, você vai conseguir conceder o perdão. E se ambos estiverem vivos na esfera terrestre e estiverem próximos, a misericórdia divina fará com que reencontrem. E a reconciliação começa. E a oferenda deixada aos pés do Criador começa a fazer sentido. E o céu de venturas que nós queremos no nosso interior começa a fazer sentido. E a renovação dos dias começa a fazer sentido. Porque no perdão e no auto-perdão, se for contigo mesmo, a gente se liberta. Não há como avançar para o dia seguinte se eu não zero o cronômetro. Se eu não me liberto do passado. Existe um romance, como existem muitos, eu ia dizer que é um dos mais bonitos, mas todos são maravilhosos, que é da Ivone Nemoriotti, né? Alguém me ajuda? É isso mesmo, né? Depois podemos, mas com certeza, acho que é Ivone. Às vezes a gente se engana, né? É um romance fantástico que fala de várias gerações de almas que se amam e que tem um evento em determinado momento, num triângulo amoroso, em que dois irmãos, por conta de um amor a uma mulher, se desentendem. E a partir daí, a saga destas três almas, evidentemente com todas aquelas que compõem esta família e a relação dessas almas, é uma história maravilhosa, verídica, como toda história espírita, mas maravilhosa. E eles avançam entre vinganças, entre sofrimentos, porque um não perdoa o outro. E eles vão avançando. Até que lá na frente, eu vou pular o livro inteiro, vou chegar quase no final, mas compensa ler todo o livro. Numa determinada cena, e é interessante que a última reencarnação no livro das almas em questão é no Brasil. É no Brasil, pátria do Evangelho, para onde todos viemos renovar a nossa existência. Esquecendo os erros do velho mundo, dos umbrais da Europa, aonde amargamos sofrimento inenarrável, onde os nossos joelhos estavam dobrados sim, mas não por humildade, é por fraqueza, onde as nossas cabeças estavam enfiadas na areia, não por humildade, mas por fraqueza e vergonha. Fomos levantados, literalmente, pelas bandeiras brancas tremulizantes de Ismael, convocando nos umbrais do velho mundo as almas que iriam reencarnar no Brasil. Deus, Cristo e caridade. Lembram disso? Extraordinária oportunidade que nós abraçamos todos nós como sofreguidão. Representou para nós a libertação, o amor e o perdão de todos aqueles a quem fizemos sofrer. Fomos reinseridos como os trabalhadores da última hora. Por isso que somos últimos. Todos já foram, agora precisamos nós. E no Brasil, a determinada cena, aparece o irmão e a mulher, que era objeto de amor dos dois, num casamento feliz, extremamente feliz. E o outro irmão, do lado de cá, desencarnado, nos umbrais do sofrimento, desfigurado, transfigurado, extremamente triste, revoltado, um farrapo de gente, ajoelha em prantos, e junto da sua mentora, que é o anjo da guarda, fala por quê? Que justiça é essa que concede ao meu irmão que me fez tudo aquilo e não concede a mim, pois somos iguais? Porque de fato são os dois igualzinhos, do mesmo balaio, filhos do mesmo pai, cometeram os mesmos erros, os dois, porque um fez ao outro o que o outro fez a um, na mesma intensidade, na mesma proporção, exatamente igual, 10 para cá, 10 para lá, 20 para cá, 20 para cá, 15 para cá, 15 para lá. Ué, a matemática não fecha.
E de repente ele, feliz, junto da mulher que eu amo, com todas as regalias, feliz. E eu aqui, que justiça é essa? E a resposta da mentora: de fato, a matemática não fecha. Mas há entre vocês dois uma única diferença. Uma única diferença. Qual? Ele te perdoa. Ele te perdoou. Cadê tudo que ele fez? Como é que ele zerou essa conta? O amor cobre a multidão de pecados. Mas não há amor sem perdão. Não há amor sem perdão. O perdão cobre a multidão de pecados. Porque quando você diz, me perdoa, instantaneamente a sombra se desfaz, a luz é restabelecida, as portas são abertas, e você diz, sou filho, tenho tanto direito como qualquer outro. E de fato, o que estamos esperando? O que é que nos segura na decisão do perdão incondicional? Se já sabemos até como fazer. O nosso orgulho? Não! Só nós sofremos com isso. Perdoemos-nos uns aos outros. Aceitemos-nos e nos respeitemos, porque toda a bruma se desfaz, todo o sofrimento se desvanece e os dias se renovam. Claro, não haverá mais dificuldades? Não. Teremos ainda muito a crescer? Sim. Mas aliviados, com os ombros livres deste peso. E se você tem alguma dúvida do benefício, põe uns quilos sobre os teus ombros. Vamos começar com 25 para os maiorzinhos. Vai em qualquer lugar e manda fazer um saco de areia e coloca nas costas de 25 quilos. E vai caminhar. Fica um dia com eles nas costas, para você ver. E depois tira, para ver a diferença. Este peso é muito mais do que os 25 quilos que comparamos. Vamos perdoar, nos desvencilhar destes pesos inúteis e avançar felizes, renovando os nossos dias. Que Jesus, o nosso Mestre amado, que desde sempre nos ensinou e continua nos ensinando a lição do perdão, possa estar em nossos corações, auxiliando-nos a caminhar com Ele. E que nós, a partir de hoje, com os olhos bem abertos, entendendo quem somos, o que representa o outro, o valor que possuímos, a força que conseguiremos estabelecer nos nossos relacionamentos profundos, com vínculos verdadeiros, nessa humanidade indestrutível, extraordinária, que precisa marchar, em definitivo, para as portas da nova era que nos aguarda, deixando para trás, sem olhar, tudo o que ficou para trás. Levantar a cabeça, peito e avançar sem temor, abraçando a vida e sendo feliz. Que assim seja. Obrigado, Evandro, gratidão por esse momento de tanta emoção para todos nós, que a gente aproveite isso aí, pratique esses 4 dias para nós, que seja o começo de uma prática constante. A gente
gente está filmando a tarefa, depois quem quiser assistir, a gente vai disponibilizar para o prédio, para casa. E agora então nós vamos passar para o passe, continuando aí nessas vibrações de amor. E logo após o passe, né, como a gente tem feito, nós nos reunimos aqui para o encerramento, depois descemos lá para a cantina, foi preparado aí um chá, muitas coisas gostosas, né, para todos nós. A gente agradece a todos que contribuíram e é para a gente se confraternizar, né, mais momentos aí para a gente conversar mais um pouquinho. Então vamos passar para o passe, para aqueles que desejarem, né, porque de certa forma todos nós já fomos inundados aí dessa energia tão boa. E convido a todos os trabalhadores do passe presentes que puderem auxiliar na tarefa.